Olá, boa tarde. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o continente americano, na aula de hoje trabalharemos sobre a formação histórica do continente americano e a conquista e a apropriação desse território. Para nos localizar, então, dentro dos nossos objetivos de conhecimento, que é entender a distribuição da população mundial e o deslocamento dos populacionais ao longo da história, em períodos que ocorreram, o objetivo específico para a aula de hoje é analisar a formação histórica do continente americano e compreender o processo de regionalização do continente americano. Quais as formas de regionalização que temos? Então, de questões para iniciar essa aula, para a gente começar a pensar e refletir sobre isso, vimos em aulas passadas como se deu a formação geológica, né? Como que o relevo da América se formou, desde a partir lá da divisão dos continentes, há 500 milhões de anos atrás, a divisão da Pangeia, né? E aí que teve a formação da Cordilheira dos Andes, como que se deu essa formação geológica, vimos isso. Mas e nós, né? A sociedade americana, como que se forma nesse continente? Né? E como nós podemos ser americanos, mas também somos latinos? Né? E essas questões nós vamos refletindo durante a aula, e esperamos responder isso ao final da aula. Mas primeiro, então, o primeiro ponto é entender em que processo, em que se insere essa conquista, né, e ocupação da América. Né? Então, essa formação histórica ela se dá a partir da chegada, ou essa formação da história recente, vamos dizer, ela se dá a partir da chegada dos europeus à América. Já havia muitos povos que habitavam esse território aqui, diversas etnias indígenas que estavam aqui. A sua grande maioria ainda vivia de uma maneira, já com a sua agricultura organizada, né, seu modo de vida organizado, mas longe dos padrões europeus. Né? Das populações que viviam aqui, um pouco mais organizadas, e assim, um pouco mais organizadas no ponto de vista europeu, mais próximos do modo de vida europeu, era o Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca. Né? O Império Azteca ele ficava localizava mais ou menos onde que fica o México hoje. O Império Maia mais no centro da América Central, e o Império Inca, né, tinha o seu centro ali governamental, né, em Cusco, e espalhava assim por toda a Cordilheira dos Andes. Então eram os povos conhecidos como os povos andinos. Né? Esses povos aí foram que mais, vamos dizer assim, caracterizaram essa resistência direta ao invasor, ao conquistador europeu. Mas esse processo de ocupação se deu pelo todo o território, né? Espalhando violência, mortes por todo o território. E além desse tipo de conquista, né? Desse tipo de embate, muitos dessa população indígena sofreram com as doenças trazidas, né? Os vírus trazidos da Europa, que não estavam habituados, não estavam acostumados e não tinham contato, né, com o homem branco, e aí muitos deles foram dizimados pelas doenças trazidas. Dos que sobraram, né, desses povos indígenas que sobraram, muitos deles foram escravizados, né, foram comercializados, tudo isso nessa inserção ao modo colonial de ser, né, nesse processo colonial que foram sendo incorporados. Essas populações faladas anteriormente, do Império Inca, Maia e Azteca, já tinham um desenvolvimento maior, né? Principalmente da agricultura, que eles já conseguiram dominar essas técnicas de agricultura, nessa domesticação de vários produtos, conhecimentos matemáticos, astronômicos, e também de fundição de metais. Então eles já tinham todo esse conhecimento aí adquirido. Muitas dessas populações, assim, essa colonização, essa ocupação não se deu de modo autônomo, não foi algo homogêneo que ocorreu no território. Então, por isso que hoje ainda a gente consegue encontrar populações indígenas, né, ou ainda em pequenos grupos indígenas, que tem pouco ou nenhum contato com o homem branco. Né? Então, e que é uma estratégia de defesa foi buscar essa fuga, né? Buscar esse refúgio em locais mais distantes. Muitos desses locais também
pode ser encontrado juntamente com quilombos, né, que daí foram locais em que escravos fugidos foram buscar refúgios, né, e refugiar e defender desse processo da escravidão. Né? Então isso caracteriza esse processo primeiro de ocupação do território. E aí, quanto ao critério de regionalização, há diversas maneiras de regionalizar o continente americano, né? De forma, uma regionalização climática que pode ser adotada, uma regionalização com o critério da vegetação, né? Também pode ser ocupado, mas para hoje a gente veremos dois, né? Um de critério histórico e socioeconômico e outro de critério puramente geográfico, né? O primeiro critério, a gente quase consegue dividir o continente o continente americano em 3 subcontinentes, né? Então, por critério geográfico, a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Esse seria o critério geográfico. E já por critério histórico e socioeconômico, a gente tem a América anglo-saxã e a América Latina, né? O critério geográfico é mais fácil de ser entendido porque é uma questão de localização. Então, a América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, são aqueles que estão para além, né, da linha do Equador e também do Trópico de Câncer. Já na América Central é aquela que ele está compreendida entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né, e formado pela ilhas de Cuba, Haiti, também Honduras, ficando mais ou menos no meio ali, assim. E já para a América do Sul, a gente tem a partir de Colômbia e Venezuela, a partir, então, abaixo da linha do Equador e também do Trópico de Capricórnio. Já para o critério histórico e socioeconômico, a gente tem a América anglo-saxã, que foi aquela que foi colonizada, né, principalmente pela Inglaterra, e tem a América Latina, que foi colonizada então por Portugal e Espanha. A raiz disso, né, desse nome, né, vem então pela língua falada, então pelo tronco linguístico. A América Latina deriva do latim, né, e por isso da América Latina. E a América anglo-saxã, né, ela deriva do inglês, né, que foi colonizada pela Inglaterra. Ainda como um critério diferenciador, há um ponto importante que é o tipo de colonização. Então, para a América anglo-saxã, a colonização adotada foi uma colônia de povoamento, em que as pessoas que vinham para os colonos vinham para ficar, né, para desenvolver regionalmente, né, para fazer a América. E já para a América Latina, tem uma característica de colônia de expropriação ou de exploração, em que o objetivo principal não era manter-se no local, era vir e extrair o que tinha, né, riquezas naturais, riquezas minerais, e mandar para a sede, né? A gente estava na colônia e mandava para Portugal e Espanha, que comercializava com o restante da Europa, né? Como uma retomada antes da nossa atividade de fixação, a gente viu então, né, em 2 pontos principais, né, na nossa aula. E retomando, a gente viu a formação histórica do continente, em que período que se localizou, e 2 tipos de critério de regionalização, 2 tipos de regionalizar o nosso continente. Então, como a América anglo-saxã e como a América Latina, como a América do Norte, América Central e América do Sul. E a gente viu que a conquista do nosso território se deu pela essa ampliação do continente europeu no período das navegações. Para a atividade agora de fixação, nós vamos lendo o nosso livro didático, né, nas páginas indicadas aqui. A gente vai formular questões e aí depois a gente vai fazer um jogo quiz entre os grupos da sala. Seria isso. Tudo bem?